Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Olha só, igreja, eu estava pensando por esses dias lá em Socorro, onde a gente tem um ponto de pregação, né? E assim, eu comecei a prestar atenção, eu acredito que até comecei com o bispo, logo no início, o nível financeiro do pessoal de lá. O nível é muito baixo, sabe? São pessoas que não são poucas, são muitas e muitas pessoas, muitas famílias. Não é uma nem duas pessoas, são famílias que vivem somente com o benefício do governo federal, que é o Bolsa Família, que é muito pouco. E eu vejo que são pessoas também que vivem com esse pouquinho, mas são pessoas que estão nos acompanhando, pessoas que estão indo assistir os cultos e que querem ver o desenvolvimento também da obra naquele lugar. São pessoas que querem, sabe, que tenha mais culto também durante a semana, quer que deixe de ser um ponto de pregação para ser uma igreja. E eu falando ali com eles, quando eu falei justamente na ceia, eles até se alegraram, glória a Deus, misericórdia, ficaram alegres, glória a Deus. Quando eu disse assim, olha, infelizmente a gente ainda não pode ter, porque a gente é somente um ponto de pregação, mas quando a gente se tornar uma igreja, de ter 3 cultos, consagração, entre outras coisas, aí a gente vai poder cear. Aí quando eu falei isso, eu vi o sorriso no rosto dessas pessoas. E como é que a gente pode fazer isso, igreja? É você que ainda não é dizimista, nos ajudar. Sendo dizimista, sabe? Separando aquele primeiro, aquele salário que você recebe, você chegar e dizer assim, não, a primeira parte vai ser a da casa do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque esse dízimo vai virar justamente isso. Vai virar, nós vamos ter a possibilidade de abrir em outros lugares, para que outras pessoas tenham a mesma oportunidade que eu e você está tendo hoje, de ouvir a palavra do Senhor. Então você que ainda não é dizimista, vamos se tornar em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero me tornar um dizimista. Procure uma das obreiras. Eu trabalho com vendas. E tenho visto a dificuldade que está sendo para poder vender alguma coisa hoje. E na realidade são coisas necessárias. Coisas que hoje você não vive sem. Não estou fazendo propaganda do meu comércio. Mas para você ver que é a necessidade, que é gás. É algo que você hoje tem que ter e é praticamente obrigado a você ter. Mas essa semana mesmo foi horrível. Não só do gás, mas também da outra parte, que é a água. Que eu já vejo que não é tanta necessidade, né? Porque eu fui criado com água de poço e estou vivo até aqui. Glória a Deus. Mas eu sei que a crise lá fora está grande. Principalmente para quem está com comércio. Mas a gente pode separar nem que seja um pouquinho. Dizer bem assim, não, eu quero ajudar a obra de Deus. Eu sei que lá em Socorro, eu sei que em Orlando Dantas, sei que no Santos Dumont, sei que em Itapuranga, sei que em outros interiores também, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos botar o pé lá, nós vamos começar a cavar esse poço. Mas para isso é preciso todos estar no mesmo pensamento, na mesma direção. Foi isso que Paulo falou, que não haja divisão na igreja, mas todos em uma só direção. Então eu quero falar com você que não é dizimista. Deixa eu mostrar mais uma vez esse envelope em nome de Jesus. O de dízimo. Glória a Deus. É como eu costumo falar direto aqui, essa é a importância de você ser dizimista. Sabe? É de você ter a certeza de que o seu dízimo está abrindo as portas, não só essa aqui, mas outras em outros lugares. Você vai procurar uma das obreiras, vai procurar um dos obreiros,
e vai dizer assim: eu quero me tornar dizimista, eu quero começar a ajudar a obra do Senhor. Eu não sou, mas agora eu quero ser. Esse envelope aqui, ele é exclusivo da Éfata. Você não vai achar em canto nenhum do mundo, certo? E esse envelope que você pegar também vai ser exclusivo seu. Ninguém no mundo também vai pegar, porque ele vai ter o seu número e possivelmente também vai ter seu nome aqui atrás, mas ele vai ser identificado pelo número. Vai ter o seu número e você no próximo mês vai dizer assim: eu quero o 35, 59, o 62, e esse vai ser seu. Então é justamente para isso. Você vai pegar esse envelope, vai virar dizimista na casa do Senhor e vai estar abrindo outras portas. Quem sabe até um parente seu que ainda não é convertido vai visitar a igreja por lá e lá fica. Por quê? Porque você dizimou aqui. Amém? Então, se você ainda não é dizimista e quer começar a dizimar, peça a nossa futura pastora aqui em nome de Jesus. Aleluia! Pode passar com o envelope em nome de Jesus. E você que quer ofertar, também nos ajude. A sua oferta também vai ser revertida na mesma coisa. Eu também quero falar sobre o quilo do amor na igreja. Sempre que você for no supermercado, lembre de separar pelo menos um quilinho. Como eu disse, há pessoas, não só lá, mas eu creio que aqui também existem pessoas que muitas das vezes está sentada ao teu lado e você não sabe a necessidade que essa pessoa está passando. Só Deus sabe. E eu quero dizer para você, se por acaso também estiver precisando, procure um de nós. Não tenha vergonha não, igreja. Aqui não é uma simples igreja, mas aqui é uma família. Então você vai procurar um de nós e vai dizer assim: olha, eu estou precisando assim, de uma cesta básica. Pode ter certeza que vai ficar no mais absoluto sigilo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A partir de terça-feira, nós vamos estar com um caderno para ação social. Você que precisa vai botar seu nome. Ninguém vai saber, certo? Ninguém vai saber. Agora, você que tem um pouco mais de condições, traga para poder nos ajudar. Em nome de Jesus. Foi como eu disse, eu acredito que parece que tocou ainda no assunto aqui na reunião. E as suas ofertas não só viram somente a portas abertas, mas alcançam outras pessoas que estão passando necessidade. De pensão alimentícia a gás. A igreja já ajudou. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Quem fez isso? Foi a direção da igreja? Não, foi vocês. Então vamos continuar nessa mesma força em nome de Jesus. Amém? Vamos se pôr de pé em nome de Jesus. Quero estar orando pela sua vida. Feche os olhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus amado e poderoso, eu creio, meu Deus, que o Senhor já transformou a situação deste povo. Nós estamos aqui, meu Deus, buscando um Deus vivo que pode transformar e mudar, meu Deus, a situação. Aquela página que está em branco, meu Deus, eu sei que o Senhor já está escrevendo. Eu sei que o Senhor, meu Deus, já está mudando, meu Deus, o quadro, mudando a situação e fazendo, meu Pai, com que ela venha agora poder respirar um pouco na área financeira. Multiplica, Senhor. Faz no mesmo jeitinho que o Senhor fez com aqueles peixinhos, meu Pai, com aqueles pães. O Senhor pode fazer hoje, então faz em nome de Jesus. E abençoa cada um em nome de Jesus. Pode estar trazendo os envelopes em nome de Jesus. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos
nós adoramos aquele que faz o fogo seus ministros. Nós adoramos aquele que faz o vento os seus anjos. Nós adoramos aquele que faz o fogo seus ministros. Somos seus ministros. Não negue o seu povo. Somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Somos seus ministros. Não negue o seu povo. Somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Uma coisa vou. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Igreja, estende tuas mãos para cá. Aleluia. Chama o irmão Samir, vem cá. Vai estar trazendo a mensagem do Senhor. Tá? Hoje é noite de Santa Ceia. Está recebendo ainda mais do Senhor aqui em nome de Jesus. Tá? Depois de você receber o banquete da palavra, aí a gente vai tomar a Santa Ceia. Amém? Tá? Vamos comer, compartilhar. Estenda tuas mãos. Fecha teus olhos. Pai, nesse momento apresenta o teu filho, Senhor. Usa ele como um canal de bênção para a tua igreja. Que a palavra, meu Pai, saia como uma chama de fogo e toque, meu Pai, o coração daqueles que precisam ser tocados. Meu Deus da glória, usa teu filho para curar. Usa teu filho, meu Pai, na libertação. Usa teu filho, Senhor, nas maravilhas e nos prodígios, Senhor. Nós acreditamos, meu Pai, que o seu Espírito está sobre a vida dele e que ele seja usado como instrumento em tua casa, tocando, meu Pai, impactando, e que o reino das trevas seja destronado nesse momento. Que não receba nenhuma glória, mas que a glória toda seja para o Senhor, meu Deus amado. Então nesse momento eu apresento o teu filho e entrego ele nas tuas mãos, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz: amém. Amém, irmãos? Amém. A paz do Senhor. Irmãos, eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Apocalipse, no capítulo 5. Diz assim, no capítulo 5, no versículo 9. Apocalipse 5, 9. Glória a Deus. Aleluia. Apocalipse 5, 9. Vamos lá. Diz assim: e cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foi morto, e com o teu sangue, diga assim, com o teu sangue, compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém, irmãos? O sangue de Jesus é o valor que pode comprar todas as coisas e transformar ela em úteis para Deus, para serem representantes com procuração perpétua de quem Deus é, de como Ele vive, de
como Ele pensa e estabelecer o reino dos céus na terra. Amém? Amém. Qual é o objeto de valor que comprou todo o sangue, toda a língua, toda a tribo e toda a nação? Foi o quê? O sangue? Foi o quê? O sangue de Jesus. Foi quem? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus. E o que é o sangue? Jesus tem sangue ainda? Tá com vergonha. Jesus tem sangue ainda? Se Ele derramou o sangue dele na cruz, e agora? O que é que a gente faz? O que é que a gente faz com o sangue agora? Já foi embora. Jesus falou em Lucas 24, abre aí, 24, Lucas 24. Lucas capítulo 24. Do versículo 36 em diante. Lucas 24, 36. Lucas 24, versículo 36. Aleluia. Vamos lá? Lucas 24, 36. Presta atenção, diz assim, ó. E falando ele destas coisas, presta atenção, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que vocês estão perturbados? E por que sobem tais pensamentos em vossos corações? Versículo 39. Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vejam, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vocês veem que eu tenho. Jesus é feito de quê? Carne e osso. Amém? O sangue dele foi derramado. Então, Jesus comprou com o sangue dele toda a língua, toda a tribo, toda a nação. Mas o carne e sangue, Paulo falou em 1 Coríntios 15, não herdará a incorrupção. Carne e sangue é uma representação de homens que vivem em um período de tempo antes da ressurreição. Pós-ressurreição, somos de quê? Carne e ossos. Amém? Carne e sangue é constituição de uma semente ou de uma manifestação do homem que não é o homem eterno. Porque quando o corruptível for completamente revestido por aquilo que não é corruptível, aquilo que é mortal for completamente revestido da imortalidade, então nós declararemos em uma só voz: onde está, ó morte, o teu poder de ferir? Onde está, ó inferno, o teu poder de nos condenar? Estão entendendo? 1 Coríntios 15 fala sobre a ressurreição dos mortos, que é a principal doutrina cristã. E Paulo falou que se não creem na ressurreição, se não entendem a ressurreição, a nossa fé é inútil, somos mais desprezíveis dos homens. Então, se a igreja não compreende a ressurreição, a doutrina da ressurreição, obviamente a sua fé é inútil e nós nos tornamos os mais desprezíveis mesmo crendo em Cristo Jesus. Porque cremos nele, mas não conhecemos que nome representa e quem ele é. Está entendendo ou não? A visão da glória de Deus, que é a manifestação de quem ele é, está na revelação de Cristo em todas as suas manifestações, seja em carne e sangue ou seja em carne e ossos. Jesus manifesta o teu poder gradativamente ao homem, para que nós venhamos a conhecer ele na manifestação de quem nós vamos ser ou de quem nós somos hoje. O livro de 1 João fala que nós não conhecemos o que seremos ainda, mas quando ele vier, seremos então conhecidos da mesma maneira que ele é. 1 Coríntios 13, que é aquele capítulo do amor, Paulo fala que havendo muitas coisas como profecias, como ciência, todas essas coisas vão passar,
Mas as palavras de Deus, o amor de Deus não passa. Mas ele fala, quando eu era menino, eu pensava, eu falava como menino. Logo que eu deixei de ser menino, eu parei de pensar e de fazer coisas de menino. O que é que Paulo está descrevendo? Ele está falando, a revelação do amor de Deus, ela é revelada progressivamente. Assim que eu chego num tempo e estação da minha maturidade, eu preciso ser completamente diferente, assumindo as características do tempo e da estação em que eu vivo. Eu preciso compreender que um homem que conhece a Jesus não pode de jeito nenhum pensar e viver da mesma forma, porque ele recebeu vida de Deus em si mesmo. Ele não pode ser ou pensar ou andar ou ter as mesmas relações ou ver o mundo da mesma forma que as outras pessoas que não conhecem Jesus. O mistério que estava guardado em Deus foi revelado, e é Cristo Jesus, e foi revelado no tempo da maturidade, e só para a igreja. E os anjos gostariam muito de compreender, mas eles tiveram que aprender com os homens, com os apóstolos. Foi isso que Paulo falou. Eu tenho para mim, 1 Coríntios capítulo 4, que nós apóstolos fomos colocados como espetáculo diante de Deus, diante dos homens, diante dos anjos. Espetáculo. Nós somos a demonstração de quem Jesus é. É isso que Paulo estava falando. Nós continuamos a ser quem Jesus é. Nós somos os representantes de Cristo. Nós somos o seu corpo nesta terra, governado pela sua mentalidade. Mas o corpo de Cristo só pode ser visto através de homens. Estão entendendo? Jesus só é revelado nesse tempo e nessa estação através da igreja. Você deve espelhar a imagem de quem ele é, do que ele pensa, dos desejos dele. E se você não fizer isso, ninguém mais pode fazer. Ele nos deu isso de presente. Não deveria ser um peso nem uma aflição para ninguém, deveria ser motivo de alegria. Porque os anjos desejam participar dessa revelação e Deus deu a vocês. E vocês podem ser participantes ou não. Ele não vai obrigar a gente, né, a fazer isso. Abre 1 Coríntios 13, por favor, rapidinho. Só para a gente concluir isso aí. Essa mensagem. 1 Coríntios 13. Versículo 4. 1 Coríntios 13, versículo 4. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Versículo 7, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, elas cessarão. Havendo, presta atenção, ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier, diga assim, quando vier, aquele em que nós esperamos. Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Será aniquilado. Sabe o que é isso? Revestido, absolvido. Dará um lugar àquele que é perfeito. O imperfeito dá lugar àquilo que é perfeito. A vida cristã é baseada nesse princípio. Aquilo que é imperfeito é completamente aniquilado por ele que é perfeito em mim. A gente precisa entender como funciona a fé cristã, porque se a gente não entender, a gente vai viver uma vida desgraçada, sem nenhuma perfeição de Deus em nós, porque a palavra que está escrita é: sejam perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. E Jesus disse isso na terra, para viver na terra, e não quando a gente for um velhinho da garra, ser perfeito. É para viver agora a perfeição de Deus. E a perfeição, ela se manifesta naquilo que é imperfeito. Ou seja,
O amor de Deus que tudo sofre, que tudo espera, que tudo crê, que tudo suporta, Ele está disponível para aniquilar a sua imperfeição por a sua perfeição, no quanto você desejar, almejar, esperar, se render, dar abertura àquele que é perfeito governar a sua vida. Porque o sangue de Jesus é justamente o preço que foi dado para você ter esse direito sobre você. O sangue de Jesus foi o preço de sacrifício e de redenção. O sangue de Jesus foi justamente o que Deus se agradou para comprar tudo que estava corrompido e imperfeito. O sangue de Jesus é o resgate de Deus para que nós possamos ser completamente transformados à sua imagem. O sangue de Jesus é aquilo que possibilita a gente de entrar nesse lugar de poder e autoridade, de desfrutar desse ambiente de fé. O sangue de Jesus é que é a chave para a sua vitória, porque com o sangue Ele comprou, e com o sacrifício dele, Ele venceu e declarou: Tetelestai, está consumado, acabou este tempo, esta estação. Agora inicia uma estação que aniquila a estação antiga, a estação da graça de Cristo. Tem que aniquilar o peso do pecado que condenava e massacrava e colocava as pessoas na culpa, porque eram incapazes de realizar os sonhos de Deus. E os cristãos, uma boa parte, ainda não entendem isso, ainda vivem sobre regras e lei que somente condenam e mostram que ele é incapaz. E eles sofrem a vida toda porque não tem a revelação de que a graça de Deus superabunda sobre o pecado, que a graça de Deus é o poder que envergonha o pecado e a imperfeição. A graça de Deus é a tomada de lugar do perfeito sobre o imperfeito. A graça de Deus é o império, é o pódio de Cristo sobre a sua iniquidade, sobre o seu pecado, sobre a sua incapacidade. E como é que acessa isso? Crendo no que Ele diz ao seu respeito. É pela fé que eu acesso isso. Eu não tenho parâmetros humanos, eu não vejo em mim nada que me dê esperança para acreditar nisso, mas eu vejo nele isso. Eu vejo nele essa graça. Ele é a imagem daquilo que eu sou, e eu olhando para Ele, eu me conformo à sua imagem e vivo como Ele vive. Glória a Deus. Por isso que a visão da glória é a coisa mais importante para a vida de um cristão. Quem não conhecer Deus nunca vai desfrutar disso. Abra, por favor, 1 Coríntios capítulo 11. Versículo 17 em diante. 1 Coríntios 11, do 17 em diante. 1 Coríntios 11, do 17 em diante. Fala assim: isto, porém, que vou dizer-vos, eu não louvo, quer dizer, eu não admiro vocês. Quando vocês se ajuntam, não é para melhorar, mas para piorar. Porque, antes de tudo, ou em primeiro lugar, ouço que quando vocês se ajuntam em uma igreja, há entre vós brigas, divisões, dissensões, fofoca. Em parte eu creio, ou seja, em parte eu entendo isso. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vocês. 20. De sorte que quando vocês se ajuntam em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvarei vocês nisto? Nisto eu não vos louvo. Deixa eu só explicar aqui o que é que Paulo está falando. Paulo está exortando a igreja de Coríntios. Ele está falando o seguinte: vocês, quando se reúnem, vocês já sabem o que é igreja. A igreja é uma reunião, uma assembleia de pessoas que creem em Cristo. Porém,
enquanto a ceia do Senhor, que é uma cerimônia espiritual, vocês não podem ser louvados nem admirados. Vocês estão fazendo errados, porque um come demais, o outro bebe demais e fica farto e não espera um ou outro. Vocês não estão pensando nos irmãos, vocês não entenderam o que é ceia, vocês não sabem o que, é que vocês estão fazendo. Então, por que eu estou falando isso? Porque Paulo ensina o que é ceia, e nós vamos aprender hoje um pouquinho mais do que é ceia. Um pouquinho só, porque é muita coisa, né? Porque a ceia não é somente uma cerimônia, mas é um estilo de vida. Mas Paulo diz que uns comem demais e outros bebem demais. Uns comem de menos e outros ficam com fome. O que ele estava dizendo é que a ceia é para ser repartilhada do que tem com o que não tem, do que tem com o que não tem, do que tem muito com o que tem pouco. Presta atenção. O que tem muito deve auxiliar aquele que tem pouco. Presta atenção aos princípios do céu. Aquele que tem favor, ele estende a sua mão ao que não tem. Aquele que tem um pouco mais de dinheiro, ele abre mão das suas maravilhas da vida para ajudar aquele que está do seu lado, que ele não tem a obrigação na vida, no reino desse mundo, mas no reino dos céus ele tem muito mais do que a obrigação de dar o seu amor, pois Paulo falou: não deveis nada uns aos outros, a não ser o amor. Então nós devemos, por amor, auxiliar o nosso irmão na fraqueza dele, consolar ele diante do choro, ajudar ele na angústia, favorecer ele na dívida, auxiliar ele quando ele está cansado. Essas demonstrações de quem está forte ajudar o fraco é justamente o que Deus faz com o homem. Quando vós estavam completamente mortos, inimigos de Deus, em vossos pecados e vossos delitos, Efésios 2 fala que Ele vos vivificou estando nessa situação. Quando vocês eram incapazes de agradar a Deus, Ele se tornou vocês agradáveis pelo sacrifício de Cristo. E vocês não fizeram nada para isso. Por quê? Porque como é que uma criança recém-nascida pode se limpar sozinha? É isso que nós somos sem Jesus. Uma criança que não consegue se limpar sozinha, um bebê recém-nascido que não pode se alimentar sozinho. E nessa situação existe um pai e uma mãe que estende a mão para nós. E nós precisamos entender que Jesus, a sua graça e o seu amor, representados nessa relação de pai e filho, Ele está hoje querendo falar para vocês que eu comprei o direito e eu tenho capacidade de limpar vocês e purificar vocês. E é o meu sangue que é poder de Deus para arrancar vocês de tudo o que vocês não conseguem sair, de toda a libertação que vocês precisam, tanto de ser separado do reino das trevas para a maravilhosa luz, tanto de ser agora aceitos como filhos de Deus, tanto de ser agora santificados, como a ter direito de ser rei e sacerdote, que é representante no nível máximo de Deus, governando sobre essa terra, mandando e desmandando, conforme Deus manda. Estão entendendo ou não? O sangue de Cristo faz isso. Versículo 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, façam isso em memória de mim. Guarda essa frase, em memória de mim. 25: semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Façam isso todas as vezes que vocês beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem este cálice, anunciam a morte do Senhor até que venha. Portanto, 27: qualquer que comer este pão e beber esse cálice do Senhor, diga assim: indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Vou repetir esse versículo: qualquer que comer este pão
ou beber o cálice do Senhor, fale assim, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, na ceia, eu tenho o corpo e o sangue me dando vida. Assim como meu pai e minha mãe me deram vida, assim como todas as coisas na terra têm algo dando favor para que ela produza algo. Por exemplo, sem água, se não chover, a planta pode crescer e dar seus frutos. Pode ou não? Por que não pode? Porque a terra em si mesma não tem água. Assim como o homem em si mesmo não tem vida, a não ser que ele se una a Cristo. Amém? Cristo falou, eu tenho vida em mim mesmo, eu posso dar e tornar a tomá-la. E esse mandamento eu recebi de meu Pai. Então os filhos de Deus podem ter isso. Mas ele falou que quem são os filhos de Deus? Aqueles que me receberam, porque carne e sangue não são os filhos de Deus. Os que são nascidos de carne e sangue, Jesus falou em 1 João 1,12, que os que nascem de carne e sangue não podem ser filhos de Deus, mas os que nascem de Deus, os que nascem novamente, crendo em Cristo, aqueles que o receberam como seu Senhor, como Salvador, único e suficiente, crendo que Ele ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, crendo que essa doutrina, que esse entendimento, que essa fé é justamente tudo o que pode salvar ele, a obra de Cristo redentora, que é a morte e a ressurreição. Se essa pessoa entender isso, ter a revelação no seu coração, ele vai compreender, ele vai ser enxertado na videira verdadeira que é Cristo, e agora ele é participante de outro, como é que fala aquelas coisas que correm dentro da árvore? Um melzinho, tipo um melzinho, uma seiva, né? Então você está conectado à seiva que alimenta toda aquela árvore que é Deus. Foi isso que Jesus explicou em João capítulo 15: sem mim nada podeis fazer. Toda vara que foi em mim enxertada, essa pode dar fruto. Sem isso, ele falou, é lançado e jogada fora, porque não pode dar fruto. Então eu só posso ter vida em Cristo, e Cristo é aquilo que pode dar vida a todo homem. Se minha fé for baseada no que eu faço, presta atenção, se minha fé for baseada no que eu posso, nos meus resultados, a minha fé fugiu do propósito principal, que é a obra de Cristo em mim opera a vida e opera boas obras. Não é minhas boas obras que opera a vida e que opera a salvação. É a salvação que me transforma de dentro para fora. E logo, como eu sou completamente imergido nessa seiva de Deus, nessa graça de Deus, eu consigo me constranger de coisas que antes eu amava, mas que Deus eu sei que odeia. Agora eu passo a amar o que Deus ama, porque eu estou inserido no mesmo corpo de Deus. Agora eu posso pensar como Deus, porque eu sou o corpo de Deus. Então o meu braço está se mexendo porque a minha mente controla ele. A gente precisa entender que a cabeça está dando comando. Corta a cabeça de alguém para você ver, ele não faz mais nada. Porque o morte cerebral, por exemplo, quem já experimentou isso, já tive um primo meu que morreu de morte cerebral, o corpo fica completamente inerte e ele só vive por causa dos instrumentos que estão ali, apesar do coração, que é um músculo independente, bater, mas se tirar os aparelhos já é. Então, morte cerebral é uma coisa absurda, e nós não podemos sair, não podemos ter uma morte cerebral e sair do corpo de Cristo, porque Cristo nunca vai ter morte cerebral, mas você pode viver inserido num corpo assim. E não é o de Cristo, você já está fora dele se você viver assim. Amém? Amém, irmãos? Amém. Então, o pão representa o corpo que foi dilacerado, esmagado. O pão representa a palavra de Deus que alimenta. Jesus falou, nem só de pão vive o homem. Então quando eu como pão, eu estou anunciando que nem só de alimentos naturais eu estou vivendo, mas o alimento principal é a vida de Cristo, a revelação de Deus, as palavras de Deus alimentam o meu espírito e me tiram do lugar de imperfeição, me transformando dia a dia à glória de Cristo, à imagem dele. Eu estou crescendo na glória dele e aniquilando tudo que era imperfeito na minha vida e resgatando tudo que é perfeito e que foi perdido, para que eu possa ser chamado rei e sacerdote e manifestar isso na terra.
sobre tudo o que ele designou. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. E o que é comer e beber indignamente? Comer e beber de forma indigna. Muitas pessoas acreditam que comer e beber, presta atenção aqui, de forma indigna, não ser digno de comer e beber, é a pessoa que peca, que pecou hoje, que pecou ontem, e por isso ele é indigno, porque ele é pecador e não pode comer. Mas, nesse sentido, vamos abrir 1 João, no capítulo 1, versículo 8. Livro de 1 João, no capítulo 1, do versículo 8. Olha o que ele diz. Se dissermos, 1 João 8, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. De novo, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele está dizendo que Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar dos pecados. Perdoar e purificar são coisas diferentes, mas Ele está falando que o sangue de Cristo, no versículo 7, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, como Ele é luz, andarmos em comunhão uns com os outros, Ele está falando que o sangue opera em mim prudência, favor, pureza. Ou seja, o sangue é ativado em um ambiente. O poder de Deus é a manifestação da sua graça, é ativado para alguns, e alguns experimentam isso em determinado período da sua vida e outros não. E outros oscilam o tempo inteiro entre o sangue está efetivado, depois eu desisto dele. O sangue está prudente em mim e depois ele não presta mais para nada. Por quê? Porque eu não creio que o poder do sangue de Jesus, da vida de Cristo, pode operar em mim tanto perdão como pureza. Porque purificação é diferente de perdão. Perdoar é apagar a dívida. Purificar é tornar você capaz de nunca mais se sujar daquela forma. Estão entendendo ou não? Há poder no nome de Jesus e no sangue dele para fazer isso em vós. Mas por que as pessoas não acessam? Porque creem. Porque se culpam demais, acham que os seus pecados são maiores que o sangue. E o sangue de Jesus comprou toda a tribo, toda a língua, toda a nação. O sangue de Jesus purifica qualquer pecado e dá perdão ao homem. E nós precisamos entender que isso não é um bilhete para pecar, mas é o poder de Deus para a gente não pecar. Abre Romanos 6, por favor. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Do versículo 5. Versículo 5 faz assim: porque se fomos plantados, Romanos 6,5, porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição, sabendo isso, que nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Vou repetir esse versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem antigo ou velho foi com Ele, com Cristo crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, ou aniquilado, para que não sirvamos mais ao pecado. Ou seja, você não serve mais para pecar se você se unir a Cristo. É isso que ele está dizendo.
Por quê? Porque Cristo opera em você, perfeição de Deus, mente de Deus, poder de Deus. E se você falar, por que não está operando em mim? Eu estou falando para você que você não está acessando o sangue de Jesus. Você não está crendo que Ele ressuscitou dentre os mortos. Você não tem comunhão com Ele, porque somente na comunhão, andando com Ele, Ele pode irradiar o seu coração com essa virtude. Versículo 7, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, temos que também com Ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não pode morrer, a morte não terá domínio sobre ele, pois ao ter morrido, de uma vez só morreu para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer às suas concupiscências. Tampouco apresentei os vossos corpos ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, de execução da graça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Com a promessa, o pecado perdeu a sua força na minha vida. O pecado não tem mais lugar. Agora eu exerço força e graça superior à lei do pecado, que me submetia a uma vida completamente corrupta diante de Deus. Isto é o Evangelho de Jesus, é tirar o homem da condição desgraçada e colocar na situação de graça, de favor. E Deus que faz esta obra em nós. E nós precisamos entender como funciona para cooperar com Ele, porque só desfrutamos daquilo que nós entendemos. Nós desfrutamos melhor daquilo que nós entendemos. Se você não entende, você vai ficar perdido. Mas a Bíblia diz que não serão confundidos os que creem em Cristo Jesus, pois a mente de Cristo está disponível e acessível a nós. Amém? Estão entendendo, irmãos? A confusão da sua vida não tem nada a ver com Jesus. Tem a ver com a sua falta de rendição ao Espírito de Deus, ao Espírito da graça. Mas hoje é um dia de você entrar em níveis mais profundos. Amém? Amém. Vamos entender melhor sobre o corpo. Se você entender que você é corpo de Jesus, você vai entender que no corpo de Jesus tem doença, no corpo de Jesus tem imperfeição, no corpo de Jesus tem falha, na mente de Jesus tem crise emocional. Você acha que ele tem dificuldade para decidir? Você acha que Jesus tem dificuldade para perdoar? Você acha que Jesus tem dificuldade para amar os seus inimigos? Se você é corpo dele, você deve responder como ele responde. Estão entendendo? Se vocês adquirirem essa fé, as coisas que são difíceis, os problemas e aquilo que você acredita sobre você vai ser aniquilado por aquilo que ele pensa e que ele fala sobre você. Você precisa acessar isso na fé, e o poder de Deus virá sobre você, porque a graça é o poder para submeter toda imperfeição à perfeição de Deus. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Fala assim, 1 Coríntios 12, 12. 1 Coríntios 12, 12. Fala, porque assim como o corpo é um, tem muitos membros. Conseguiram aí? 1 Coríntios 12, 12. Fala, assim como o corpo é um e tem muitos membros. Diga assim, o corpo é um só, cheio de membros. Olha o que ele fala. E todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Quem quer saber como é Jesus? Ele é também isso aí. Ele é um corpo só, que tem muitos membros. Ou ele é muitos membros que formam um corpo só. Vamos entender melhor.
13. Pois todos nós fomos imergidos em um Espírito, ou batizados, imergidos em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, quer aracajuanos, quer lagartenses, e todos temos bebido de um Espírito. Diga assim: a imersão no Espírito forma o corpo de Cristo. Você só pode ser considerado corpo de Cristo ou estar nele quando você for imergido, batizado com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é o enxerto de nós nele. Por isso que a maioria dos cristãos vive uma vida completamente estagnada, continuam fazendo as mesmas coisas que sempre fizeram, mas estão até às vezes vestindo uma roupa diferente, frequentando cultos, mas eles nunca foram inseridos nesse Espírito, eles nunca foram imergidos. E além de ser imergido para ser um corpo, esse corpo precisa de um nutriente, que o principal é a água do Espírito. Ele está falando: temos bebido de um Espírito, nós nos alimentamos dele. Tem pessoas que não passam 10 minutos lendo a Bíblia pensando sobre Jesus. Tem pessoas que não conhecem como acessar, não tem prazer nessas coisas, são doentes espirituais, mesmo às vezes estando no corpo de Cristo. São pessoas que amam estar doentes, porque não entendem que remédio é para quem está doente. Então eu preciso comer do mesmo alimento que antes eu tinha prazer, eu deveria ter prazer, mesmo que com gosto amargo na minha boca, mesmo que com desgosto, sabendo que aquilo ali vai me dar condição e força para eu voltar a ter prazer. A falta de prazer em Deus é uma doença. Vamos mostrar para vocês aqui, só para comprovar, comprovando aqui. Vou pegar um comprovante aqui que fala isso. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda de escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Ou seja, em primeiro lugar, você tem prazer na lei de Deus? Vamos logo colocar isso, porque se você não tiver prazer, deixa eu te falar, você pode estar morto, você pode nunca ter sido inserido nele, e você pode estar muito doente, mas você está no lugar correto para ser salvo, para ser liberto. Porque o que a gente está fazendo aqui é uma injeção, é pegar aqueles eletrodos, botar no peito dos crentes desviados, que não gostam de Deus, e fazer assim, para ressuscitar ele, entendeu? Esse é o melhor lugar. Não fique assim não, porque até o final do culto tem chance para você. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não permanecerão diante do juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Não se preocupe, viu? O joio será tirado do meio do trigo, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios será destruído. Então, vamos voltar para lá para vocês entenderem. O prazer do Senhor. Jesus tem prazer na lei de Deus, e um cristão deve ter prazer. Se você não tem, sai desse lugar urgente, corra. Busque ajuda, busque remédio, busque um médico. Versículo 14. Porque também, lá de 1 Coríntios 12, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Vou repetir: um corpo não é um membro só, mas muitos. Diga assim: eu preciso de todos os meus membros para viver bem. Você vai ver quem é os seus membros, ou os membros de Cristo. Se o pé disser, eu não sou mão, então não sou corpo, vai deixar de ser corpo por acaso? 16. Se a orelha disser, eu não sou olho, então não sou corpo, vai deixar por acaso de ser corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde é que estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato?
Mas agora, versículo 18, Deus colocou membros no corpo, cada um como Ele quis. Diga assim: tudo que Deus faz, tudo que Deus quer, é bom, é perfeito, é agradável. Versículo 19: e se todos fossem um só membro, onde é que estaria o corpo? Versículo 20: agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão: eu não tenho necessidade de você. Nem ainda a cabeça dizer aos pés: não necessito de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que nós consideramos, versículo 23, serem menos honrosos no corpo, a esse devem se honrar muito mais. Honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Versículo 24. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Versículo 26. De maneira que se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos se alegram com ele. Ora, vós sois corpo de Cristo, se os seus membros e os seus membros em particular. Quem é você? Fala assim: membro de Cristo. Fala assim: membro de Cristo. Você é a mão de Deus nessa terra. Você é o dedo dele. Você é a boca, vocês são os olhos dele. Vocês estão entendendo o que ele está falando? Ele está falando que Cristo fez uma obra nos homens e é justamente fazer deles corpo de Cristo. Aleluia. Nós somos a habitação de Deus e ele só se move e ele só opera através da igreja. Olha o que ele vai falar no versículo 28. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo profetas, doutores, outros milagres, outros dons de curar, outros socorro, outros governo, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Diga assim: com amor. Os melhores dons. E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, voltando para 1 Coríntios 11, quando Paulo está falando, vocês não estão fazendo a ceia do Senhor. Por quê? Porque comem dela indignamente e se tornam culpados do corpo e do sangue de Cristo. Ele está falando que vocês desprezam uns aos outros como se eles não fossem Jesus. Porque Jesus falou: aquele que negar vocês, estariam negando a mim. Aquele que der somente um copo de água a um dos meus pequeninos, estaria dando a mim. Por isso eu direi naquele dia: bem-aventurados vós e benditos do meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, tive sede, me deste, estive na prisão, estive doente, foste me visitar. E Jesus vai perguntar: quando? Vamos perguntar a Jesus: quando foi que eu fiz isso ao Senhor? Quando fez essas pessoas, o meu corpo na terra, aos meus membros, eles são meus representantes. Quem rejeitar eles, rejeita a mim. Quando nós falamos mal do nosso irmão, nós estamos cuspindo na cara de Cristo, dizendo que o sangue dele não serve para nada. Porque se ele não pode salvar o meu irmão, não pode salvar a mim. É isso que Paulo está falando. Se você não ama o seu irmão e não dá a honra a ele como se você estivesse diante de Jesus, porque ele é o corpo e a imagem e a expressão de Deus na terra, e a única forma, é a melhor forma que Deus quer se revelar aos homens, e todas as criaturas precisam da manifestação dos filhos de Deus, pois eles gemem esperando a salvação, e essa revelação da salvação só pode vir através de vocês.
se eu desprezo aquilo que Cristo chamou de santo, se eu falo que é impuro alguém que Ele santificou, eu me torno transgressor. Eu falo que tudo que Ele fez não serviu para nada. E por isso por isso o escritor de Hebreus vai falar, esses não têm mais perdão, porque pisam no sangue de Cristo, porque tornam a única coisa que pode salvar inútil. Quem torna a salvação e o poder do sangue de Jesus desprezível, desonrando uns aos outros, não cuidando um dos outros como estivesse servindo a Jesus, como estivesse com Jesus, ainda que ele não esteja na manifestação plena de Jesus, ele está sendo refletido e ele precisa de você e você precisa dele. Sem ele você não pode ver Jesus, e se você também precisa dar a sua parte nesse corpo. Porque pense agora, vocês sem nenhum braço, só cortados os 2 braços, como é que você ia limpar seu corpo? Vai, me diga. Você está entendendo? Quando eu amputo alguém, quando eu amputo um cristão ou uma pessoa, quando eu desprezo ela e não faço ela